Oi pessoal, estamos aqui para a nossa aula de desenho. Essas são aulas da Fundação Deodato Santana de São Sebastião. Eu sou Elisa Kemi Watanabe, artista orientadora. Hoje estaremos continuando com rostos adulto, só que hoje começaremos com o masculino. Vocês vão ver que o desenho, a estrutura facial, ela é a mesma. E a altura dos olhos é a mesma também. Vocês vão ver que a altura dos olhos, nariz, boca, tudo é a mesma altura. Então a gente vai usar as mesmas bases que a gente usou nas aulas anteriores. E depois a gente vai ver o adolescente e o infantil, dando para perceber bem a diferença que os olhos vão descendo conforme a idade, tá bom? Então vamos lá? Rostos masculinos. Só para relembrar, fizemos a base para fazer os nossos rostinhos. Se a gente for reparar, o feminino a gente fez com os traços mais arredondados, ovalados, quando tinha bico levemente geométrico, mas bem suave. No masculino, o que a gente vai perceber? Que a forma ela é mais geométrica, como nesse daqui. Não sei se dá para ver a linha anterior de baixo ao pescoço. Ele era mais fininho e acabou ficando mais grosso, ó. Largura do rosto levemente maior também. Esse do meio fiz mais ovalado para ver a diferença. Esse daqui também é um pouquinho mais largo, só que ele ficou mais bicudo. E notem o topo da cabeça bem arredondado. Agora a gente vai ver a diferença também de olhos. No feminino, a gente tinha feito o olho normal e os olhos mais anime, mais desenho animado também. Então, poderia ser olhos mais geométricos, maiores, ou mais quadrados, ou mais ovalados. A linha de baixo poderia estar aparecendo levemente, ou poderia sumir totalmente. Né? Aí aqui, as expressões vão continuar as mesmas. Então, dependendo da sobrancelha, ela pode estar dando a sensação de amigável, feliz, simpático, ou de um cara mais bravo, nervoso, ou pode ser mais tranquilo, ou tanto faz. E aí, o mais tristezinho. Nariz, Então, a gente vai ver aqui, que no feminino, eu posso ter o nariz. Deixa eu ver se dá para enxergar aí. Dá. O nariz só como se fosse um V, ó, Só que passo só essa linha aqui, e aqui no meio, ó, deixo mais escurinho. Posso vir com uma linha como se fosse uma vírgula. Posso vir com esse mesmo de cima e só dar a linha como se fosse um parênteses na lateral. Tem alguns desenhos que lá da sobrancelha vai vir uma curvinha e é como se ele estivesse olhando de lado. Tem alguns que é só como se fosse um acento circunflexo. E tem outros que o olho é tão grande, mas tão grande, que fica só às vezes uma bolinha só, um ponto para indicar que é o nariz. Então, são representações estilizadas de desenho. Então, a gente tem desde o humanizado até o mais estilizado. Boca, no feminino a gente viu, que eu posso fazer só a linha do meio, posso fazer só a linha do meio, da abertura da boca com o lábio de baixo, posso fazer os dois, ou posso fazer só a abertura. No masculino, a gente vai ter bem parecido. O nariz, posso ter esse tradicional, posso ter só essa, como se fosse uma vírgulazinha. Posso fazer aquele que era de um círculo, com dois menores do lado, e faço a narina, e do lado, como se fosse parênteses. Aqui, ó, também do mesmo jeito. Aqui, e também só um pontinho. As expressões são as mesmas. E na boca, no masculino, a gente não tem tanto detalhe como no feminino. Então, muitas vezes a boca, se fosse o tradicional, seria
a linha reta, 2 montanhas para cima e 2 para baixo. Só que se eu passo tudo isso no rosto sem sombra e luz, ele vai parecer muito feminino. Então, nos desenhos, geralmente a gente vai ver a expressão mais de feliz, com a linha do lábio inferior, pode ser, né, com a linha do lábio de baixo mais geométrica e a de cima só fazendo a linha como se fosse essa região aqui, mas sempre muito simplificado, porque de preferência mais geométrico, principalmente no homem, né, no adulto. Os olhos, deixa eu ver se dá pra ver aqui, né, também posso vir com ele mais humanizado. Lembrando que a bolinha de dentro, ela tem a mesma distância daqui, daqui, e aqui de cima é como se a pálpebra estivesse cobrindo. Então, ele não aparece 100%, então é por isso que ele fica mais próximo aqui de cima. Vou deixar apertar um pouquinho mais. Alguns desenhistas trabalham mais realisticamente essa parte aqui. E no homem não costuma se colocar cílios, né? Se for muito pouquinho, no caso de sombra e luz. Porque quanto mais detalhe a gente coloca, ele vai ficar mais feminino. Então, por isso que os traços acabam sendo mais simplificados. No caso, ó, posso ter os olhos mais geométricos. E aí, assim, acaba sendo muito próximo, né, do feminino. O que vai diferenciar, na verdade, vai ser a sobrancelha, porque se eu for dar uma expressão mais, né, brava, essa parte aqui, ó, de baixo, ó, vai descer mais. E no caso do masculino, eu vou deixar ele mais, ó, grossão, ó. Não vou deixar ele fininho, ó. Posso pintar, né, do mesmo jeito que a gente pintou lá o feminino. Não posso balançar muito a mesa, senão treme o celular aí. Graças a Priscila, eu ganhei uma plaquinha de vidro para poder pendurar aqui o celular. Então, aqui. E se notem que mais próximo, né, das pálpebras é mais escuro, como se a pálpebra, né, desse mais um escurinho, e a parte de baixo mais clara. Evitem colocar cílios e um monte de coisa. O máximo que pode ter é uma linha aqui, ó, de baixo. Né? Aqui, ó, tem que estar feliz. Se eu tiver aqui, ó, encostando aqui embaixo, aí vai ser mais... fazer um mais ovalado aqui. Posso até reforçar aqui, ó, também, para dar mais esse sentido diagonal aqui, ó, né, para os olhos. Então, a gente vai vendo que a sobrancelha e os olhos, né, eles vão para assim, conversando junto aí. Sempre mais grosso. Pescoço também, sempre mais grosso, a orelha também é mais grossa. No caso da sobrancelha, né, e dos olhos aqui, ó, um pouquinho mais, brincando um pouquinho mais aqui, ó,
posso vir com ele também, com essa linha redonda, mais geométrica também, ó. Também posso vir, ó, com as partes, ó, maior do que a outra, ó. Vai criar uma outra expressão também, ó. Então, a gente vai vendo que vai se criando, né, olhos diferentes, mas sempre pensando, ó, a linha do meio, sendo a linha que vai passar os olhos no caso do adulto. Lembrando que quando tem essa partezinha que desce, ó, ela vai coincidir, ó, com essa parte aqui dos olhos, ó. Agora, vamos aplicar aqui no mocinho. Eu vou fazer aqui uma linha pra cima, ó, dando uma diferença aqui. Vou fazer a bolinha do centro. Então, nesse caso aqui, ó, fazendo até aquela parte, né, da pontinha dos olhos, posso ter a pálpebra. E aqui, ó, na altura da orelha, ó, vejam que a orelha é um pouquinho mais geométrica, é maior que a do feminino. Então, vou fazer aqui, ó, mais próximo do nariz. Vai subir até, ó, nessa altura aqui, ó, dos olhos. E depois vai descer um pouquinho, ó. Então, sobe. E depois desce um pouquinho, ó. Não precisa descer muito, só um pouquinho. E ele vai terminar aqui, ó, tá? Aqui, ó, o nariz, a gente viu que entre essa linha aqui e essa daqui, o meio é a altura da narina. Então, eu vou fazer lá a bolinha e a bolinha. E daqui, ó, fazer essa parte. Posso vir aqui, ó, fazer a marcação da lateral do nariz. No caso do homem, ó, posso até, para deixar mais velho, quanto mais linhas eu for colocando, ele vai parecer mais velho. Aqui, ó, do nariz até o queixo, tem o meio, um pouquinho para cima, o lábio, desculpa, a abertura da boca, e um pouquinho para baixo, ó, o lábio inferior. No caso aqui, posso fazer aqui o cabelo. Da onde que ele vai estar nascendo? A raiz, ó, ele vai estar aqui, ó. Então, se eu falar assim, eu quero fazer ele com o cabelo todo raspadinho. Então, vou vir, ó, vou marcar essa região aqui, ó. Então, eu tô vendo o topo da cabeça. Posso marcar até, ó, essa parte, ó, onde tem a bochecha não, a maçã do rosto. Posso dar aqui, ó, no queixo, ó, uma leve entradinha, uma curvinha. E como se fosse aquela bolinha aqui, ó. E posso deixar até, se quiser, ó, um pouquinho mais largo aqui, no pescoço. Realçar aqui mais a orelha. Percebam como ele vai crescendo em relação ao feminino, que era mais traços mais delicadinhos. De vez em quando tem que dar uma olhada, porque senão tô desenhando e não tá aparecendo aí na tela, né? Então, aqui, vou colocar uma camiseta nele.
Então, sempre curva para dar a sensação que contorna o corpo. Então, aqui temos nosso primeiro masculino. O segundo, ele já tem traços mais arredondados, então ele pode parecer um pouquinho mais novo ou mais jovem do que, né, um pouco mais criança até. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu ver. Vou fazer um olho mais geométrico aqui, ó. Aqui, ó, não vou completar a parte de baixo. E nesse daqui eu dei o brilho. Nesse daqui, ó, eu vou pintar tudo pra gente ver como que ele vai ficar, ó. Então, um outro jeito de dar um outro aspecto pro desenho. E aí, vou fazer também aqui, ó, em vez de ser mais inclinadinho, vou fazer ele menos inclinado, ó, mais suave. Cara de bonzinho, menino fofo. Acho que ficou um pouquinho mais baixo do que o outro aqui. Vou fazer aqui um pouquinho mais. E vim apagar aqui um pouquinho. Cadê? Nariz. Agora a gente vai fazer um nariz diferente. Vamos fazer esse nariz aqui, ó. Que é só uma linhazinha. Então, aqui, ó, na mesma altura do outro. Só vou fazer isso. E a boca aqui, ó, vou utilizar... Cadê? Essa daqui. Então, aqui vou fazer do nariz até o queixo, linha do meio. E vou fazer aqui, ó. Então, ficou um homem com uma cara mais de menino, ó. Bem jovenzinho, né? Então, venho aqui. Vou realçar na finalização os detalhes. Se eu quiser deixar ele um pouquinho mais homem, tá? Ó, posso vir e deixar algum aspecto aqui, ó, mais geométrico. Também aqui, ó, o pescoço mais largo também vai ajudar, porque ele tava muito com cara de menino, né? Vou trazer mais pra cá. Esse daqui, vamos colocar um cabelinho diferente pra ele. Então, aqui, vamos fazer o corte de lado. Então, você pode pensar uma linha primeiro aqui, depois vir fazendo esse geométrico aqui. Como o cabelo não é coladinho no couro cabeludo, já é um cabelo que tem volume, então vou sair aqui pra cima. E, ó, perceba que eu dou uma geometrizada no desenho, né, pra dar uma melhora aí. E percebam, quanto mais traço eu vou colocando, mais ele vai ficar parecendo mais velho. E quanto menos traço, ele vai parecer mais novo. Posso colocar aqui a linha, né, também. Agora a gente vai fazer um olhão. Vou trazer pra cá, dá pra ver aqui. Então, vamos usar esse olhão aqui. Esse olhão, um desses olhos grandes. Então, aqui, olho grande. Vou fazer a linha. E aqui, ó, vou deixar mais.
Bravo. Então, uma bolinha grande, as da lateral, e depois esse movimento circular. Mais próximo da pálpebra, mais escuro. E nesse daqui, ó, a gente vai utilizar agora esse aqui, ó. Bem, não gostou, hein, ó. Então, agora a gente vai jogar aqui, ó, também um cabelinho. Mais assimétrico. E no finalzinho aqui, uma pontinha. Então, aí a gente tem 3 rostos masculinos, cada um com um aspecto. Percebam que as pessoas que gostam, porque eu sei que tem gente no curso que gosta de mais realista, tem os que gostam mais anime, total, e tem outros que gostam um intermediário. Fora isso, tem vários outros tipos de olhos, de boca, nariz, que a gente pode fazer a combinação. E aí são essas brincadeiras para o dia de hoje. Quando a gente compara o rosto feminino com o rosto masculino, vamos ver que no adulto, tanto um quanto o outro, as alturas de olhos, nariz e boca estão exatamente no mesmo lugar. Só que vamos perceber que, no caso do masculino, vamos estar desenhando com menos detalhes, a sobrancelha vai ser mais grossa, pescoço mais grosso e, de preferência, linhas mais geométricas ou levemente mais largas na forma do rosto do que o do feminino. Quanto mais arredondado ou linhas curvas usarmos no masculino, mais ele vai parecer ou criança ou adolescente. Enquanto que traços mais geométricos ou que deem a sensação de mais dureza, vão dar a sensação de mais adulto e mais velho. A mesma coisa na largura do rosto. Quando a gente for desenhar o adolescente, o rosto é um pouquinho mais largo do que no adulto. Assim como os olhos no adulto é menor do que o das crianças. E vamos chegando ao final da aula. O exercício para hoje vai ser desenhar 3 rostos masculinos adultos. E aí podem brincar já com expressões, tipos de cabelos, já ir soltando um pouquinho mais. Tenho certeza que os meninos vão adorar, né? As meninas vai ser um desafio porque estão mais acostumadas com meninas, o universo feminino, mas com certeza vai ser divertido fazer os rostinhos masculinos. Tenho recebido os desenhos, né, de vocês, né, do topo, do centro e do batuíra, e eu estou muito feliz com os resultados, porque para a maioria, né, é a primeira vez que está desenhando, e para ser a primeira vez estão se saindo muito bem, viu? Muito bem mesmo. E quero agradecer também as mães, porque estão se empenhando muito para conseguir que os filhos, né, consigam acompanhar as aulas. Então, parabéns vocês mães, inclusive aquelas que estão fazendo o desenho junto com os filhos, né? Então, parabéns, viu? Espero vocês na próxima aula, e o que precisarem, né, me chamem no WhatsApp. Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus, cuidem-se, né? Fiquem em casa e até a semana que vem, tá bom? Super beijo a todos,
Fiquem com Deus. Deus abençoe.